Em nossa aula de hoje, do curso de Gestão Ambiental, vamos abordar princípios de economia ambiental com ênfase em recursos naturais. Recursos esses que são extremamente importantes para o desenvolvimento da agricultura. Então, vamos fazer uma breve introdução, né? O que vem a ser essa economia do meio ambiente, essa economia verde, essa economia ambiental? É interessante falar que é um ramo da economia novo, né? A preocupação com as características ambientais fez-se surgir um novo ramo dentro da economia, que é a economia verde, ou economia ambiental. Então, o primeiro ponto é o seguinte, que a relação entre economia e meio ambiente vem desde os autores clássicos da economia, como Condorcet e Adam Smith. E isso se deve principalmente com a preocupação com os efeitos ambientais das atividades econômicas. E a relação entre alocação eficiente dos recursos naturais foi objeto de estudo de políticas de uso e preservação ao longo da história, né? Observe, efeitos ambientais das atividades econômicas. Nós temos que ter a percepção que a agricultura é uma importante atividade econômica, principalmente no Brasil, que tem a base da sua economia pautada no agronegócio. Então, outro economista, que é o Thomas Sowell, o que ele relata? Muitos dos princípios de economia são óbvios, mas as implicações resultantes delas, não. Principalmente quando nós relacionamos a economia com conceitos ambientais. Nesse sentido, a economia ambiental procurou, ao longo de sua história recente, conciliar a teoria econômica e alguns de seus princípios mais importantes com a questão ambiental. Em linhas gerais, é necessário saber lidar com os impactos ambientais decorrentes das atividades econômicas, especificamente no nosso caso, a agricultura. No caso do Brasil, a agricultura é responsável por grande parte dos impactos ambientais que ocorrem no nosso ambiente. E aí, né, o que vem a ser esses recursos naturais? Esses recursos naturais, eles são extremamente importantes, né, para o homem, né? O nosso desenvolvimento, né, o nosso desenvolvimento tecnológico, científico, ele se deve especificamente em função desses recursos naturais. E esses recursos naturais, eles são usados pelo homem desde a sua antiguidade, mas com um pico maior de utilização a partir da Revolução Industrial. Então, eles são matéria ou energias presentes na natureza, essenciais ou úteis para o homem, né? Então, é importante. Então, todo o desenvolvimento tecnológico, todo o desenvolvimento da indústria, da agricultura, ele caminha junto com esses recursos naturais. Então é importante observar isso, né? Então esses recursos eles podem ser divididos em duas categorias. São os recursos não renováveis, que é basicamente a energia fóssil, minérios e energia nuclear. E são os renováveis, né? Aqueles que são repostos naturalmente num prazo relativamente curto. Mas o que é relativamente curto numa escala geológica ou numa escala da nossa permanência no planeta? Então, hoje se discute muito o conceito de renováveis. Ele é renovável até que ponto, né? Então, é importante que nós observamos essas características. Eles são divididos em duas partes, não renováveis e renováveis. Mas os renováveis hoje são questionados. São renováveis até que ponto eles podem ser renováveis de acordo com a nossa permanência no planeta. Então, é importante que vocês tenham essa percepção de escala geológica bem definida, né? Qual que é o tempo específico? Então, isso é um conceito importante que nós tenhamos que observar aí para definir essa característica de ser ou não ser renovável. Porém, então aqui eu fiz um fluxograma, de uma maneira bem fácil de entender. Os recursos naturais são os renováveis, os não renováveis. Ok? Aí os renováveis eu dividi em características hídricas, biológicas e energéticos. E os não renováveis são os energéticos,
basicamente a matriz fossilizada, carvão, gás natural e petróleo, xisto bituminoso, e os minerais, minério de ferro, manganês, bauxitas, entre outros, né? Então, eles basicamente se dividem nessas categorias. E grande parte deles são extremamente importantes e indispensáveis para o desenvolvimento da agricultura de um país, especificamente no caso do Brasil, em que a agricultura é a base da nossa economia. E aí, os recursos não renováveis são os minérios, né? São os minérios, tá certo? São todos os minerais em que um ou mais elementos podem ser extraídos de uma forma rentável. Exemplo, minério de ferro. Mas o minério de ferro é questionável, né? Vídeo, os dois grandes crimes ambientais que aconteceram em Minas Gerais, tá certo? Um em Mariana e o outro em Brumadinho. Então é importante observar isso. Até que ponto isso vale a pena. E as jazidas minerais, que são as acumulações de rochas ou minerais que têm interesse econômico rentável para o Brasil. Exemplo, exploração do ouro no Brasil colônia. Durante muito tempo, durante o século XVII e século XVIII, o Brasil foi o maior produtor mundial de ouro do planeta. Brasil não, e Portugal, né? A nossa matriz portuguesa foi a maior produtora de ouro do planeta. Isso basicamente durante quase 200 anos. Daí o nome do nosso estado, Minas Gerais. Nosso estado é um estado muito rico em riquezas minerais, né? Então, isso é importante, que já vem desde a época do Brasil colônia, século XVII e século XVIII. Então, como que nós utilizamos esses recursos minerais? Então, das diversas formas, né? E o grande problema da utilização desses recursos minerais atualmente é a poluição, né? Então, a extração, ainda hoje, a extração ela é bastante rudimentar. Isto em ser rudimentar, causa muitos problemas de poluição. Tanto poluição hídrica, como poluição edáfica, que é a poluição do solo. Além disso, a questão do impacto visual, no qual nós observamos claramente nos dois crimes ambientais de Minas Gerais, tanto em Mariana, com o Rio Doce, quanto em Brumadinho, né, que foram situações que impactou muito o Brasil, principalmente com o impacto visual daqueles crimes ambientais que aconteceram no nosso estado. E o outro ponto importante, quando se fala desse impacto visual, é que esta mineração feita de maneira indiscriminada coloca esse solo em vulnerabilidade, levando a agentes erosivos. Então tem uma predisposição a processos erosivos. Então, infelizmente, quando nós falamos da utilização de recursos minerais, sempre a primeira coisa que vem à mente são esses impactos ambientais, que podem ser de ordem de poluição ou podem ser de ordem visual, né, como a gente já pode observar. Então, isso, infelizmente, acompanha a escala de evolução da humanidade. E os recursos biológicos? Os recursos biológicos, né, que são basicamente através da agricultura, pecuária, caça, pesca, piscicultura e exploração florestal. Esses recursos biológicos, nós chamamos eles de recursos que? Renováveis. Eles são renováveis. Eles conseguem ser essa renovação. Tá? Isso é importante, né? Uma vez utilizado de maneira racional, você consegue ter uma taxa de renovação bastante significativa. Então é importante que hoje, grande parte da nossa demanda ela seja substituída para recursos renováveis. Dentre eles, podemos elencar os recursos biológicos. Portanto, né, o que vem a ser esses recursos biológicos, né? Então, aqui basicamente, a gente trabalha com esses recursos biológicos aqui, né, na questão do vestuário, a produção do algodão. O Brasil é um dos maiores produtores de algodão do planeta, tá? O Mato Grosso hoje é o maior produtor de algodão do Brasil, um dos maiores produtores de algodão do mundo, tá? Então são recursos biológicos. Claro que temos ainda alguns problemas de ordem ambiental na produção do algodão, mas de uma maneira generalista, o algodão é um recurso renovável, né? A atividade, né, florestal, que vem crescendo muito no Brasil hoje, principalmente com o uso de madeira certificada. Então cresce muito hoje
o uso dessas madeiras certificadas, né? Isso é importante porque uma vez que você usa madeira certificada de origem, né, você evita de fazer o desmatamento de áreas, né, ambientais de grande importância, assim como o Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e Floresta Amazônica. Então é importante a utilização desses recursos florestais. Um outro ponto importante é a alimentação. A base da alimentação, né, vem desses recursos biológicos, né? Então é importante isso. No caso específico nosso do Brasil, isso tem uma relevância maior ainda pelo fato de nós sermos um país agrícola. E uma outra coisa importante desse recurso biológico hoje, que é a produção de medicamentos e vacinas também. Então, esses recursos biológicos são organismos, partes desse ou qualquer outros componentes bióticos de ecossistemas com utilidade para a humanidade. E a grande vantagem, todos são renováveis. Isto é o grande legado desses recursos biológicos, né? Eles têm uma taxa de renovação bastante grande e num curto espaço de tempo e que pode ser muito bem utilizado pela humanidade. Como que nós utilizamos, né? Aí temos aqui também os recursos agrícolas, os recursos aquáticos e os recursos florestais. Então nós estamos situados basicamente aqui nos recursos agrícolas, né? O nosso objetivo, né, do técnico agropecuária é fazer esses recursos agrícolas serem utilizados da melhor maneira possível, serem mais otimizados, causar o mínimo de impacto ambiental possível, ser o mais rentável possível, com menor custo, com menor impacto. Então, nossos recursos agrícolas são extremamente importantes, trabalhar aqui em cima disso aqui. Tá? Além disso, tem locais que são importantes a pesca e os recursos florestais que eu já comentei anteriormente com vocês. Como que utilizamos a agricultura, né? Então, a agricultura para nós, né, é produzir a maior quantidade de alimentos. Mas este maior quantidade de alimentos não me dá o direito de destruir o meio ambiente. O meio ambiente tem que ser sustentável. Eu tenho que deixar ele melhor do que eu encontrei, né? As futuras gerações, elas têm o direito de usufruir do meio ambiente equilibrado, tá? Mas, infelizmente, existem alguns tipos de práticas que têm prejudicado muito isto, né? Podemos elencar várias, como o uso excessivo de pesticida, uso excessivo de adubos, uso excessivo de agrotóxicos, né? Uso excessivo de outros insumos agrícolas. Então, esta quantidade utilizada em demasia, além do que é necessário, infelizmente, prejudica muito a questão ambiental. Então, nosso legado é produzir quantidade, com qualidade, com baixo custo, mas com segurança ambiental. Então, é neste viés que vem a economia ambiental. Ela se preocupa com isso. Ela se preocupa. É um ramo da economia que se preocupa com o meio ambiente. Se preocupa em mitigar os impactos ambientais decorrentes de uma atividade econômica, que no caso específico nosso aqui é a agricultura. E aí vem os recursos florestais. O Brasil tem um dos maiores parques florestais do planeta. Nós temos um dos maiores biomas do planeta. Nós temos a maior floresta pluvial do planeta, que é a floresta amazônica. Nós temos um bioma específico que é nosso, Caatinga, Cerrado. São biomas específicos que são nossos. Tá? Mas esta exploração desses recursos florestais, que é um importante recurso natural, ela deve ser feita de maneira racional. E jamais, né, prejudicar os nossos biomas. Jamais eu vou extrair um recurso florestal de uma mata atlântica, de uma caatinga, de um cerrado, de uma mata, né, uma mata de cerrado, de uma floresta amazônica. Não posso fazer isso. Por isso que cresce hoje no Brasil a utilização de florestas, né, certificadas, florestas plantadas, especificamente no caso de eucalipto, no caso de pinos, no caso da teca. Então eu tenho madeira de origem, o que não me dá o direito de fazer a exploração desse material, desses biomas que eu citei anteriormente. São biomas extremamente importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental do nosso país.
Então é importante. Os recursos florestais são importantes? Eles são importantes em demasia. Mas isso não me dá o direito de explorar os nossos biomas. Por isso eu faço uso de florestas plantadas, florestas de origem, como as que eu citei anteriormente. Então é importante que nós façamos tudo como deve ser feito de maneira bastante correta. E aqui mais 3 pontos importantes. Proteção do solo contra o processo erosivo, a gente já viu semana passada uma técnica importante que é o plantio direto na palha. Manutenção da qualidade do ar e da água, né? E constituição de ecossistemas de grande biodiversidade. Isso, quando você faz a manutenção das florestas, eu tenho esses benefícios que são extremamente para o equilíbrio do meio ambiente. E por fim, eu tenho aqui a questão de observar esses critérios aqui. Permite obter muitos benefícios. A floresta é constantemente vítima de agressão, incêndios, deflorestação para obtenção de madeira e deflorestação para a agricultura e ocupação urbana. Então, isso aqui são os impactos ambientais ocorrentes principalmente nos nossos biomas, que eu citei anteriormente, que é a floresta amazônica, o cerrado, caatinga, mata atlântica e outros biomas que nós temos no país. Então, qual que é o nosso objetivo? É deixar esses biomas e fazer o uso de florestas plantadas, madeiras de origem, que essas áreas realmente elas devem ser preservadas para o equilíbrio ambiental do Brasil, uma vez que nós precisamos desse equilíbrio, porque nós temos uma agricultura que depende dessas condições climáticas favoráveis para o crescimento sustentável da nossa produção agrícola nos próximos anos. E aí, por fim, indo por fim, 2 recursos importantes. O primeiro dele é o recurso hídrico, tá? É o recurso hídrico. É importante observar que esses países de cor mais escura aqui, eu tenho uma quantidade de água bastante elevada por habitante, mas isso não me dá o direito de fazer o uso irracional do recurso hídrico. O Brasil ele está aqui num país com riqueza hídrica, mas isso não dá direito aos brasileiros a fazer o uso indiscriminado da água. A água é um bem precioso, é um bem público dotado de valor econômico. Sem água, eu não tenho uma agricultura. Não esqueçam disso. A molécula sagrada H2O é extremamente importante para desdenhar todo o processo agrícola de um país. Então, o recurso hídrico é um recurso extremamente caro. Por isso nós falamos, dotado de valor econômico, justamente por conta disso. Então, nós não podemos esquecer desses detalhes que são muito importantes para nós. Tá? Neste outro mapa aqui mostra os problemas dos recursos hídricos ao longo do planeta. Para nós aqui, na América Latina, tá? Nessa região aqui no Brasil, grande parte dos problemas está em contaminação dos aquíferos subterrâneos, saneamento eficiente e disputa pelo acesso à água. Caso fundamental do Brasil, contaminação dos nossos aquíferos subterrâneos, tá? Isso é um problema bastante recorrente, e o saneamento eficiente. Mais de 50% da população brasileira ela não tem acesso ao saneamento. E isso daí implica onde? Na qualidade final da água. É importante. Esse assunto saneamento é um assunto bastante polêmico, mas infelizmente nosso país ainda tem uma taxa muito alta da população que não tem acesso ao saneamento básico. É um assunto que está sendo discutido muito atualmente em função da relação do saneamento com o avanço da Covid-19 no Brasil. E por fim, um recurso que é a segurança de um país, que é o solo. É o solo. Talvez a maior riqueza de um país é o solo. Tá? Então, para nós termos uma agricultura extremamente rentável, eu tenho que ter um recurso edáfico à altura. Esse solo ele tem que me dar uma aptidão agrícola. Ela é fundamental à vida, pois fornece alimentos para o homem, para os vegetais e animais. Então, a Constituição é basicamente litosfera, hidrosfera, atmosfera, biosfera,
e hoje o grande problema da deterioração do solo, assunto que nós vamos discutir em aulas futuras, né? A perca desse solo, né? Que é em função do excesso de adubos químicos, né? E da adequação de certas plantas ao tipo do solo. Na hora de plantar, eu tenho que saber se esse solo ele tem capacidade de suporte para a planta. Eu tenho que fazer um estudo. Esse tipo de solo, ele suporta o plantio de cana. Esse tipo de solo suporta o plantio de café. Esse tipo de solo suporta o plantio de algodão. Então, vocês, como futuros técnicos agrícolas, têm que fazer pesquisa e buscar essa informação para o produtor rural. A desflorestação, né, que é a derrubada de florestas nativas, infelizmente, em pleno século XXI, o Brasil ainda tem taxas muito altas, né, desse desmatamento. Né? E nós sabemos, uma vez que você desflorestou, desmatou, eu perco a vida desse solo. Até que ponto isto é importante? Os incêndios florestais, né, criminosos. Né? Nós estamos indo agora para uma época de pouca chuva, baixa pluviometria. O que vai acontecer nesse período? As taxas de incêndio vão aumentar. E aí, queima-se a parte florestal e queima-se a parte viva do solo, principalmente a matéria orgânica. Pastoreio excessivo, principalmente em áreas agrícolas que estão sendo abertas, né? Pastagem. Nós sabemos que o gado, quando ele é manejado de maneira incorreta, né, traz sérios problemas de degradação do solo. E um outro problema que recorre muito hoje no mundo, no Brasil não é diferente, que é a irregularidade de precipitações. Né? Nós temos hoje aí vários eventos extremos do clima que podem colocar esse solo em condição de vulnerabilidade. Né? O assunto é tão importante que nós vamos discutir essa questão de impacto edáfico numa aula mais para frente. E aí os recursos energéticos, né? Que basicamente aqui eu tenho o carvão, o petróleo e o gás natural. São importantes, apesar de ser extremamente poluidores, né? São elementos que causam uma grande concentração de gases de efeito estufa, tá? Quando utilizado em grande quantidade, ele leva a uma predisposição a eventos extremos do clima, mas ainda são muito importantes para o desenvolvimento da economia. Né? O carvão, ele começou a ser utilizado na Revolução Industrial, tá? Mas o carvão é o maior causador de efeitos ambientais. Então, o carvão mineral realmente, dos três, é o pior. Tá? Então, é importante observar isso. Então, o carvão mineral realmente ele é problemático. Tá? Ele é usado principalmente para a geração de energia térmica. E aí eu tenho o petróleo e o gás natural, né, que são muito utilizados. A fonte petrolífera e a fonte de gás natural ainda se utilizam em grande quantidade. No caso específico do Brasil, nós temos aí uma grande quantidade de energias de biomassa. Então, a nossa dependência por combustíveis fossilizados, ela vem caindo ao longo dos anos, porque vai entrando novas matrizes de biomassa. Né? Então, nós estamos hoje, basicamente, aí, com o avanço da cana-de-açúcar, a utilização de álcool é um grande exemplo disso. A utilização do biodiesel proveniente de girassol, dendê e soja também é uma tendência. Tá? Então, esses energéticos aqui ainda são importantes, mas há uma tendência nos próximos anos da dependência deles serem cada vez menor, porque as matrizes energéticas de biomassas estão aí. Isso não é algo irreal. Né? Então, o abastecimento dos nossos carros com álcool é um grande exemplo disso, tá certo? Então, aqui foi um contexto para vocês, tá? Linkando a economia ambiental com os recursos naturais, que são extremamente importantes para a agricultura. Uma coisa assim, no AVA de vocês tem um texto didático, com alguns detalhes a mais, tá? Mas não foge muito daquilo que nós estamos comentando aqui. Mas, como futuros técnicos agropecuários, é importante vocês terem essa percepção, né, de linkar a economia ambiental com os recursos naturais para a agricultura. É importante que vocês façam novas leituras, façam exercícios, né, façam
a visualização desta aula aqui, porque é um assunto extremamente importante e a nossa agricultura, a agricultura mundial, depende desses recursos naturais. Uma vez que esses recursos naturais forem colocados sob condições de vulnerabilidade, a agricultura também será colocada em condição de vulnerabilidade. Então é importante que eu tenha todo um cuidado, todo um carinho especial para com esses recursos naturais. Tanto os não renováveis, né, quanto para os renováveis, tá? Então eu agradeço a todos vocês e na próxima semana estaremos de volta com uma nova aula do curso de Gestão Ambiental para o curso Técnico Agropecuária. Um grande abraço a todos.